Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra. Estamos aqui, meu amigo, minha amiga, para uma nova semana, uma nova série. E o convite é o de sempre. Busque na palavra conhecer as coisas de Deus, os últimos acontecimentos. Bom, a semana passada, quando Ele virá. Você sabe o dia e a hora da volta de Jesus? Não. Você sabe o dia e a hora da sua morte? Em alguns casos, é possível até saber a hora que vai morrer, mas são casos assim raros. A volta de Jesus, da mesma forma. Por isso nós precisamos nos preparar. Meu convite sempre para você é: esteja pronto, preparado, porque Jesus virá muito em breve. Nessa nova semana, nessa nova série, um tema interessante. Eu espero que seja uma bênção para a sua vida. Eu espero que enriqueça a sua vida espiritual e fortaleça a sua fé. Aprovados ou reprovados no juízo. Há um julgamento, há um juízo e há um juiz. Então, o texto geral para o tema base é que há um juiz e que há um juízo, um julgamento. Então, está em Salmos 75 e o versículo 7. Olha o que diz: Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Isso aqui são as duas classes. Os que serão aprovados e os que serão reprovados. Então, vamos percorrer durante 7 dias, sobre 7 temas, nesse contexto de tribunal, de juízo, de julgamento, ok? Mas o nosso primeiro tema é: Deus é soberano, Cristo é soberano. Ora, vamos lá. Se Deus, Ele é o soberano, é aquele que está no controle de todas as coisas. E entenda muito bem, Deus permite o inimigo atuar até certo ponto, ok? E a Bíblia fala, nós não vamos entrar nesses detalhes, que ele já está julgado e que ele já está condenado, tá? A Bíblia é muito clara ao discorrer sobre esse tema. Mas primeiro nós temos que ir para o princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo 1 e o verso 1, a Bíblia apresenta para nós a Gênesis, o início, o princípio de todas as coisas para este mundo, para este planeta. Diz assim o texto bíblico: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então quem criou o planeta? Foi Deus. Aí a pergunta é: quem criou o ser humano que habita hoje no planeta? Muito claro, capítulo 2, versículo 7, diz para nós que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Foi Deus quem criou. Bom, isso aqui foi antes do pecado, e você diz, então, a soberania divina, ela é sobre o ser humano e sobre o planeta antes do pecado. Porque no momento quando houve o pecado, é porque Eva cedeu a proposta de Lúcifer, a proposta da serpente, a proposta do dragão. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas primeiro vamos ver aqui o princípio de todas as coisas. Aí você diz então, bom, mas aí após o pecado, após Satanás agora assumir parcialmente o controle do planeta, houve um momento que Jesus disse assim: aí vem o inimigo, o príncipe deste mundo, e ele nada tem comigo. Então entenda bem, ele é o príncipe, ele não é o rei desse mundo. O rei desse mundo é Deus. E agora então, o texto de Salmos 24, versículo 1, isso aqui já havia passado muitos anos. Olha o que o salmista escreveu: ao Senhor pertence a terra. A terra, o planeta, o ser humano, nunca deixou de ser propriedade de Deus. Então diz: ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isso quer dizer que o ser humano pertence a Deus. Isso quer dizer que Satanás não tem um controle total.
Se ele tivesse o controle total, ele já teria acabado com a sua vida. Sabe por quê? Porque ele te odeia. Esteja você ligado às coisas de Deus ou ligado às coisas deste mundo, o ódio de Satanás é um só. Porque em Apocalipse, no capítulo 12 e o versículo 12, diz que ai da terra, porque o diabo desceu cheio de ódio, de cólera, irado, querendo o quê? Destruir. Sabe por quê? Vamos recapitular aqui o contexto então. Apocalipse, capítulo 12, o verso 7, diz que houve uma batalha, começou uma guerra. Aonde? No céu. O planeta Terra, o ser humano ainda não havia sido criado. Nesta batalha, no versículo 9, diz que Lúcifer, o anjo de luz, ele perdeu. E então ele foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. Este é o seu exército hoje, aqui, que atormenta, que perturba, que incomoda, correto? Entendamos bem esse contexto. Por que houve essa batalha? Porque Isaías, capítulo 14, apresenta para nós que Lúcifer, o anjo de luz, almejou o lugar de Deus. Ele quis ser soberano, ele quis comandar, ele quis ser adorado lá no céu. Porém, ele não conseguiu e ele foi então o quê? Expulso. Entenda bem, soberania. Sabia que ele quer dominar a sua vida? Sabia que ele quer controlar todas as suas ações e os seus pensamentos através das influências externas? Ele pode ter o controle da nossa mente. Então, te cuida, irmão. Te cuida, minha amiga. Esteja protegido e esteja protegida. Em Gênesis capítulo 3, o versículo 4, ele vem agora na forma, entra em um animal, uma serpente, e ele vem agora para buscar o controle, para vencer agora Eva. Capítulo 3 e o versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher, ele vem agora para falar, ele vem agora para ditar, é certo que não morrereis, porque Deus havia dito que se comesse do fruto, certamente morreria. E agora então ele vem para dizer que não vai morrer. Mas em Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, Eva pecou, vem a promessa de Deus de vitória, a vitória em Cristo Jesus. E em São Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos que Cristo morreu na cruz. E a sua morte na cruz é garantia de vitória para nós. Onde está isso? Apocalipse capítulo 12, o versículo 7 diz, veio a salvação. Então, lá em Gênesis 3,15, diz que o descendente da mulher iria pisar, esmagar a cabeça da serpente. Quando isso aconteceria? Quando agora ele, como Cordeiro de Deus, morresse na cruz do Calvário. E Cristo morreu na cruz. E Apocalipse capítulo 5, versículo 5 e 6, diz para nós que Cristo é o leão da tribo de Judá, que venceu. Cristo é o Cordeiro que venceu. Então a vitória é garantida para nós. Fechando esse primeiro tema, não tenhamos dúvida. Cristo é soberano, porque ele venceu. Porque ele ganhou de volta o direito sobre a minha e sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigado pela soberania de Cristo para a nossa vida e todos aqueles que o aceitarem como Salvador. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.